Torturado por amor a Cristo. Capítulo 7. Minha mensagem da parte da Igreja Subterrânea para os leitores. Tenho sido chamado a voz da Igreja Subterrânea. Não me julgo digno de ser a voz de uma parte tão honrada do corpo de Cristo. Entretanto, nos países comunistas, por muitos anos liderei uma fração dessa igreja. Por um milagre, sobrevivi a 14 anos de torturas e prisão, inclusive 2 anos na cela da morte. Por um milagre ainda maior. Deus, de alguma forma, achou de ir à prisão, tirar-me de lá e mandar-me para o Ocidente a fim de falar à Igreja Livre. Falo em nome de meus irmãos que permanecem em incontáveis e inomináveis sepulturas. Falo da parte de meus irmãos que hoje se reúnem secretamente nas florestas, porões, sótãos e outros lugares semelhantes. A Igreja Subterrânea, na Romênia, decidiu que eu tentasse deixar meu país e trazer uma mensagem para os cristãos livres do mundo. Por um milagre, consegui sair agora e estou cumprindo o encargo que me deram os que permanecem trabalhando, arriscando-se, sofrendo e morrendo nas terras comunistas. A mensagem que trago de lá, da Igreja Subterrânea, é a seguinte: não nos abandonem, não nos esqueçam, não nos risquem do mapa. Dê-nos os meios de que necessitamos. Pagaremos o preço com o uso deles. Esta é a mensagem de que fui encarregado para vocês. Falo em nome da igreja silenciada, igreja subterrânea, secreta, muda, que não tem voz para falar. Ouçam os clamores de seus irmãos e irmãs das terras comunistas. Eles não pedem para fugir ou para terem uma vida segura e fácil. A única coisa que pedem são recursos para neutralizarem o ateísmo com que os comunistas envenenam os seus moços. A próxima geração pedem Bíblias para que possam usar na propagação da palavra de Deus. Como poderão espalhar essa palavra sem as Escrituras? A igreja subterrânea é como um certo cirurgião que viajava de trem. Este colidiu com outro. Centenas de pessoas ficaram feridas, dilaceradas, morrendo no chão. O cirurgião passava pelo meio dos moribundos bradando: se pelo menos eu tivesse meus aparelhos de cirurgia, se tivesse o material necessário, com os instrumentos cirúrgicos poderia salvar muitas vidas. Boa vontade não lhe faltava, mas não dispunha dos meios. É o que acontece com a igreja subterrânea. Está disposta a dar tudo quanto tem, está pronta a oferecer seus mártires. Consente em arriscar longos anos nos prícis comunistas. Toda a sua boa vontade, no entanto, de nada vale se não tiver o material com que trabalhar. A súplica da fiel e valente Igreja Subterrânea a todos vocês que são livres é: deem-nos os meios. Evangelhos, Bíblias, literatura e ajuda. Nós faremos o resto. Como os crentes livres podem ajudar? Cada cristão livre pode ajudar imediatamente dos seguintes modos. Os ateus são pessoas que não reconhecem a origem invisível de suas vidas. Não fazem qualquer ideia do que seja mistério no universo e na vida. Os cristãos podem ajudá-los melhor andando eles próprios, não pela vista, mas pela fé, vivendo uma vida de comunhão com o Deus invisível. Podem ajudar-nos melhor vivendo uma vida cristã coerente, vida de sacrifício. Podem ajudar protestando publicamente todas as vezes que os cristãos são perseguidos. Os cristãos ocidentais podem ajudar-nos orando para que os comunistas sejam salvos. Tal oração pode parecer ingênua. Orávamos por eles e no dia seguinte nos torturavam talvez um pouco mais do que antes da oração. Mas a oração do Senhor de Jerusalém também foi ingênua. Crucificaram-no depois. Contudo, poucos dias após, batiam nos peitos e 5.000 foram convertidos em um dia. Quanto aos demais, seja dito de passagem, a oração não foi vã.
Toda oração que não é aceita em favor daquele por quem você intercede, volta para você com grandes bênçãos e torna-se em condenação para a pessoa que dela foi objeto. Cumprindo a ordem de Cristo, eu e muitos crentes sempre orávamos por Hitler e seus colaboradores. Estou certo de que as nossas orações ajudaram a derrotá-lo, tanto quanto as balas dos soldados aliados. Temos de amar ao nosso próximo como a nós. Os comunistas são nosso próximo, tanto quanto quem mais o for. Os comunistas são o resultado de, se não obedecerem às palavras de Cristo, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Os cristãos não fizeram ainda vida abundante para todos. Têm deixado alguns à margem de tudo que tem valor na vida. Estes se rebelaram e constituíram o Partido Comunista. São muitas vezes vítimas de injustiça social. Agora são rancorosos e cruéis. Temos que lutar contra eles. Os cristãos, porém, mesmo quando lutam contra um inimigo, compreendem-nos e amam. Não estamos sem culpa de alguns serem comunistas. Somos culpados, pelo menos, por negligenciarmos nosso dever. Por esta razão, temos de fazer expiação amando-os, o que é algo completamente diferente de gostar deles e por eles orando. Não sou tão ingênuo para crer que apenas o amor pode resolver o problema do comunismo. Não recomendaria às autoridades do Estado que resolvam o problema do banditismo apenas com amor. Deve haver a força policial, juízes, prisões para bandidos e não apenas pastores. Se os bandidos não se arrependem, têm de ir para a cadeia. Nunca eu proporia o amor cristão em oposição ao direito político, econômico ou cultural de combater os comunistas, visto que nada mais são do que bandidos, em escala internacional. Bandidos roubam bolsas, os comunistas roubam países inteiros. Entretanto, pastores e crentes, de per si, têm de fazer o melhor possível para levar Cristo aos comunistas, tanto quanto às suas vítimas inocentes, não importando os crimes que haja cometido. Devem orar por eles com verdadeira compreensão. Urgente necessidade de Bíblias e Evangelhos. Em segundo lugar, os crentes livres podem ajudar enviando Bíblias e porções bíblicas. Há meios pelos quais elas podem ser mandadas com segurança para as terras comunistas. Desde que saí, já enviei muitas que chegaram a salvo. Há meios certos de mandá-las, caso vocês, crentes livres, as providenciem para os seus irmãos e irmãs da Igreja Subterrânea. Quando eu ainda estava na Romênia, recebi muitas Bíblias que entraram por determinadas vias. Os meios de mandá-las não constituem problema, somente que elas sejam providenciadas. Há grande necessidade delas. Milhares de crentes não têm visto Bíblias nem Evangelhos a partir de 20 a 50 anos atrás nos países satélites e na Rússia. 2 camponeses muito sujos um dia chegaram à minha casa. Tinham saído de sua vila para conseguir trabalho como paleadores da terra gelada durante todo o inverno, a fim de adquirirem algum dinheiro, com a leve esperança de poderem comprar uma Bíblia velha e rota para a sua vila. Porque eu tinha recebido Bíblias da América, pude dar-lhes uma Bíblia nova e não uma velha estragada. Não podiam crer no que seus olhos viam. Quiseram pagar-me com o dinheiro ganho no trabalho. Recusei. Apressaram-se a voltar à sua vila com a Bíblia. Alguns dias depois, recebi uma carta em que demonstravam incontida e extasiada alegria, agradecendo-me as Escrituras. Assinavam-na 30 residentes do lugar. Cuidadosamente dividiram a Bíblia em 30 partes, que eles permutavam entre si. É realmente patético ver um russo a implorar por uma página da Palavra de Deus. Ele alimenta com ela sua alma. Alegremente troca uma vaca ou cabra por uma Bíblia.
Um homem do meu conhecimento vendeu seu anel de casamento a fim de adquirir um Novo Testamento usado. Nossos filhos nunca viram um cartão de Natal. Se recebessem um, todas as crianças da vila se reuniriam em torno dele e algum ancião poderia falar-lhes a respeito do menino Jesus e da Virgem Maria e, partindo daí, contar-lhes-ia a história de Cristo e da salvação. Tudo isso em troca de um simples cartão de Natal. Podemos mandar Bíblias, Evangelhos e literatura. Este é um dos meios de vocês fazerem alguma coisa. Em terceiro lugar, podemos imprimir e enviar literatura para neutralizar o veneno do ateísmo que está sendo ministrado à mocidade desde o jardim da infância até o colégio. Os comunistas preparam o Guia do Ateu. É a Bíblia deles. Versões mais simples são dedicadas às crianças do jardim da infância e versões aumentadas do mesmo guia são ensinadas às crianças mais crescidas. Essa Bíblia maligna segue a criança à proporção que ela vai crescendo, envenenando-a com o ateísmo por todo o seu caminho. O mundo cristão nunca publicou uma resposta ao Guia do Ateu. Podemos e devemos imprimir uma resposta cristã ao venenoso ensino ateu. Devemos fazer isso imediatamente, porque a Igreja Subterrânea não dispõe de literatura para os jovens envenenados por tal livro. A Igreja Subterrânea tem as mãos atadas às suas costas até possuir essa literatura nas diferentes línguas dos países comunistas. Nossa mocidade envenenada deve ter uma resposta, a resposta de Deus, resposta cristã, a nossa resposta. Esta é outra coisa que vocês podem fazer, ajudar a prover tal literatura como resposta ao Guia do Ateu. Literatura para moços, ilustrada e Bíblias para crianças. A quarta coisa que podemos fazer é unir as mãos às dos membros das igrejas subterrâneas e dar-lhes meios financeiros de viajar e se moverem, levando o Evangelho e fazendo evangelismo pessoal. Neste momento, tantos deles estão acorrentados a seus lares por falta de fundos que usem na compra de passagens de ônibus e trens e para alimento enquanto estiverem viajando. Assim, estão encalhados, incapazes de se movimentarem, enquanto vilas, entre 20 e 30 milhas de distância, debalde os convidam para ir assistir às reuniões secretas. Dando-lhes algum dinheiro mensalmente, podemos desacorrentá-los para que atendam aos chamados e se dirijam às cidades e aldeias distantes com a palavra de Deus. Ex-pastores que estiveram presos por causa da fé têm uma edificante mensagem do Evangelho, amam ardorosamente as almas perdidas, porém não têm os meios com que levem essa mensagem às cidades e vilas. Algumas dezenas de cruzeiros por mês lhes dariam essa oportunidade. Leigos cristãos, homens e mulheres, devem ser ajudados. Sendo crentes, ganham apenas o suficiente para sobreviver, nada lhes sobrando para irem de vila em vila, de cidade em cidade com o Evangelho. Este é o milagre que uma ajuda financeira mensal pode fazer por eles. Pastores de igrejas oficiais que desempenham um ministério secreto paralelo com grande risco devem ter verba que lhes seja provida ocultamente para esse fim. O salário deles, estabelecido pelo governo comunista, é extremamente pequeno. A disposição desses pastores de arriscarem sua liberdade, desdenhando os regulamentos comunistas e pregando o evangelho a crianças, moços e adultos em reuniões secretas, não é suficiente. Eles devem ter os meios de levar avante o seu produtivo ministério secreto. Algumas dezenas de cruzeiros por mês ajudarão um membro da igreja subterrânea a disseminar o evangelho com eficiência. Este é outro meio pelo qual se pode ajudar a igreja subterrânea. Além disso, devemos irradiar o evangelho para os países comunistas. Usando estações de rádio localizadas no mundo livre, podemos alimentar espiritualmente a igreja subterrânea que precisa muito do pão da vida.
porque o governo comunista irradia em ondas curtas a sua propaganda para o seu próprio povo. Milhões de russos e de outros povos escravizados têm rádios que receberão esses programas. As portas estão agora abertas para irradiações dirigidas aos países comunistas. Esse trabalho deve ser ampliado. A igreja subterrânea deve ter a provisão de alimento espiritual de tais irradiações. Eis outro meio pelo qual vocês podem ajudar a igreja subterrânea naqueles países. A tragédia das famílias dos mártires crentes. Devemos providenciar auxílio às famílias dos mártires crentes. Dezenas de milhares de tais famílias estão sofrendo agora de uma forma indescritivelmente trágica. Quando um membro da igreja subterrânea é preso, um terrível drama sacode sua família. É sobremodo ilegal qualquer pessoa ajudá-la. Tudo isso muito bem planejado pelos comunistas a fim de aumentarem o sofrimento da esposa e dos filhos que ficam. Quando um crente é preso, e não raro a isto se segue tortura e morte, os sofrimentos apenas começam. A família sofre interminavelmente. Posso dizer com segurança, se os crentes da classe média não tivessem mandado ajuda para mim e minha família, nunca teríamos sobrevivido para estar agora com vocês e lhes escrever estas palavras. Agora mesmo rebentou nova onda de prisões em massa e de terror contra crentes da Rússia e de outras partes. Mais mártires estão sendo sacrificados cada dia. Embora eles desçam à sepultura e recebam o seu galardão, suas famílias vivem em condições horríveis e trágicas. Podemos e devemos ajudá-las. Naturalmente, devemos ajudar os indianos e africanos famintos. Quem, no entanto, merece a ajuda dos crentes mais do que as famílias daqueles que têm morrido por Cristo ou estão sendo atormentadas em prisões comunistas por causa de sua fé? Desde a minha libertação, a missão cristã europeia já mandou muito auxílio às famílias dos crentes martirizados. O que tem sido feito é pouco, em comparação com o que podemos fazer com a ajuda de vocês, que me leem. Como membro da igreja subterrânea, que sobrevivi e escapei, trouxe para vocês uma mensagem, um apelo, uma súplica da parte de meus irmãos que lá deixei. Eles me enviaram para que dirigisse aos leitores esta mensagem em nome deles. Miraculosamente sobrevivi para apresentá-la aqui. Falei-lhes da urgência que há de levar Cristo ao mundo comunista. Transmiti-lhes o urgente apelo para que ajudem as famílias dos mártires cristãos. Apresentei-lhes os meios práticos pelos quais podem ajudar a igreja subterrânea a realizar sua missão de propagar o Evangelho. Quando eu era espancado na planta dos pés, minha boca gritava. Por quê? Não era ela que estava sendo maltratada. Gritava porque a boca e pés faziam parte do mesmo corpo. Vocês, crentes livres, são parte do mesmo corpo de Cristo que está sendo esbordoado nas prisões comunistas e que está produzindo mártires para o Senhor. Vocês não sentem a nossa dor? A igreja primitiva, em toda a sua beleza, sacrifício e dedicação, revive hoje nas terras comunistas. Enquanto nosso Senhor Jesus Cristo agonizava em oração no jardim do Getsêmani, Pedro, Tiago e João estavam a poucos passos do maior drama da história, contudo dormiam profundamente. Quanto da preocupação cristã de vocês e de suas ofertas se dirige a auxiliar os mártires da igreja? Perguntem a seus pastores e líderes o que está sendo feito, em nome de vocês, para ajudar seus irmãos e irmãs atrás da cortina de ferro. Por trás das paredes da cortina de ferro, o drama, a bravura e o martírio da igreja primitiva se repetem hoje uma vez mais, e a igreja livre dorme. Nossos irmãos ali, sozinhos e sem ajuda, estão empenhados na maior e mais corajosa batalha do século XX, iguais no heroísmo, bravura e consagração da igreja primitiva.
E a Igreja Livre dorme indiferente a essa luta e agonia, exatamente como Pedro, Tiago e João dormiam no momento da agonia do seu Salvador. Dormirão vocês também, enquanto a igreja subterrânea, seus irmãos em Cristo, sofre e luta sozinha pelo Evangelho? Vocês vão ouvir nossa mensagem. Lembrem-se de nós, ajude-nos, não nos abandonem. Apresentei-lhes a mensagem da fiel e martirizada igreja subterrânea nas terras comunistas, provindas de seus irmãos e irmãs que estão sofrendo nos agrilhões do comunismo ateu.